بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje a gente vai ler sobre o livro Jardim dos Virtuosos, que é um dito na página 60 que a gente vai começar a ler. Página 60. Não é 58, é 60. Que a gente vai começar a ler sobre o arrependimento, que é uma passagem que o profeta que passa sobre ele vai falar que aconteceu no povo de Israel, de uma pessoa que queria o que? Se arrepender sinceramente. E a gente sabe que o arrependimento, irmãos e irmãs, só é aceito quando ele for o que? Sincero, verdadeiro. Ou seja, a pessoa do fundo de seu coração o que? Se arrepender daquele pecado que ela está o que? Cometendo. E a gente sabe que no Islã todos os pecados são o que? Perdoáveis, a não ser a idolatria. Ou seja, se a pessoa pedir perdão até da idolatria nesse mundo, ela será o que? Perdoada. Não tem pecado que Deus não perdoa, o Altíssimo. Então, a gente deve o que? Sempre se esforçar em melhorar cada vez mais. Todos nós temos o que? Pecados. Somos o que? Falhos. Mas tem pecados que precisam o quê? De arrependimento, como os pecados maiores, como a pessoa praticar o que? O roubo. A pessoa pratica o que? O adultério, precisa o que? Se arrepender. Todo pecado o que? Tem perdão. Um dos nomes de Deus Altíssimo é o que? Al-Ghaffar, ou seja, aquele que perdoa todos os pecados. Não está falando com seu patrão, com seu chefe, com o ser humano. Qualquer coisa ele o que? Se lembra. Mesmo que ele te perdoa, sempre está jogando na sua cara. Ah, mas eu te perdoei daquilo. Se lembra aquilo que tu fez? Deus Altíssimo não é dessa forma. E sim perdoa os servos. Os servos erram, e Deus Altíssimo o que? Perdoa os servos. Como a gente vai citar em alguns ditos o que? Se chama Qudsi, que significa o que? Ditos sagrados. Que é o profeta que passou sobre ele o que? Transmitindo de Deus Altíssimo que ele disse. Então se chama o que? O dito sagrado, que é quando Deus Altíssimo fala, mas quem está falando na língua do profeta Muhammad, ele fala, Deus Altíssimo falou. Então se chama o que? Um dito sagrado. E o Nawawi, rahimahullah, ele começa com o capítulo com algo bem interessante. Ele fez um resumo de como eu vou saber que meu pecado foi perdoado. Isso é interessante. Agora, eu cometi um pecado grande. Como que vou saber que esse pecado foi perdoado por Deus Altíssimo? Então ele resumiu esse capítulo, ele resumiu como a gente saber o que o pecado foi, o arrependimento foi aceito. O que ele fala? Os sábios disseram: é obrigatório o indivíduo arrepender-se de todo o pecado cometido. A pessoa, quando comete o pecado, deve o quê? Se arrepender. Como o profeta fala que passa sobre ele, fala: e quando pecares, se arrependem, ou fazem boas ações. Fazem boas ações. Fez uma má ação, faz uma boa ação. Porque como a gente sabe, todos nós somos o quê? Falhos. Então o que? É obrigatório a pessoa o que? Se arrepender de todo o pecado que é cometido. Se o pecado for em relação a Deus, exaltado seja, não implicando no direito de alguma pessoa, o arrependimento possui 3 condições. Agora, tem 2 tipos de pecado.
Tem o pecado que é entre o servo e o Senhor. Esse é mais fácil de resolver. Esse é com Deus Altíssimo, essas 3 condições ele vai citar. Mas tem pecado que é entre o servo e o outro servo. Filho de Adão contra outro filho de Adão. Esse pecado aqui tem mais condições. Agora, por exemplo, a pessoa, quando rouba algo, roubou alguma coisa de um irmão, ou de um não muçulmano, a pessoa deve o que? Devolver aquele algo. Eu vou me arrepender para Deus desse pecado que eu fiz tal pecado, roubei do fulano, então eu vou me arrepender para Deus. Bom, mas a gente vai falar para ele que tem que devolver aquilo que você pegou. Pode ficar com aquilo que você pegou e quer o que? Se arrepender. E o direito da pessoa. Então, quando é com o Senhor, entre o servo e o Senhor, é mais fácil de resolver, que é quando o servo contra outro servo. Se ele não quiser te perdoar, então, sempre o que é mais difícil. Então, ele cita o que? Três condições, podemos falar assim. Primeiro, parar de cometer o pecado. Ou seja, a pessoa fez, que Deus livre nós, o adultério. Quer pedir o que? Arrependimento sincero para Deus Altíssimo. O que é a primeira coisa que tem que fazer? Parar de fazer isso. Deus, eu me arrependo, quero o que? A orientação, quero seguir os mandamentos, quero seguir o seu caminho, Deus Altíssimo. Então ele se afasta do que? Desse pecado. Depois, arrepender-se de tê-lo cometido. Além de parar de cometer, ele o que? Se arrependeu. Ou seja, tem um remorso por dentro dele, daquele pecado. Não gosta daquele pecado, odeia aquele pecado. Quando se lembra dele, sente vergonha também. Ou seja, fica aquele o que? Aquele remorso, aquela culpa. Decidir-se a não cometê-lo novamente se uma das condições não for preenchida. Ou seja, também ele decidir não cometer ele o que? No futuro. Ou seja, intencionar. É a última vez que eu bebo bebida alcoólica, por exemplo. É a última vez que eu faço esse pecado. Ou seja, se decide, a pessoa que quer mudar. Como a gente fala, só muda quem quer ser mudado. Agora, não tem como tu ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. A pessoa, quando quer mudar, quer deixar algum vício, quer deixar algum pecado, ela mesma que se decide. Olha, eu não quero mais fazer isso. Isso aqui é pecado, vou me arrepender para Deus e deu. Hoje é o último dia que eu faço isso. Seja uma pessoa que é determinada. Então esses são o que? As 3 condições. Tem alguns sábios que aumentam algumas condições, tipo, por exemplo, você odiar o pecado, você sentir vergonha daquele pecado. Toda vez que você lembra daquele pecado, você o que? Pede perdão. Você não gosta de escutar daquele pecado. Isso também são o que? Sinais que a pessoa o que? Pediu o perdão sinceramente. E não gosta daquilo ser o que? Público, novamente. Quando as pessoas falam do que ela fazia, ela não se agrada. Ela não fica orgulhosa do que fazia. Porque a pessoa, quando vê o pecado pequeno em seus olhos, quando fala, olha, essa pessoa que faz isso, faz aquilo, ele ainda se orgulha. Eu sou o pegador, eu pego todas as mulheres. Se orgulha daquele pecado. Mas quando a pessoa que se arrepende sinceramente e falam isso para ele, ele fica o quê? Uma coisa desagradável. Não fica feliz com aquilo. Sabe que aquilo é um grande pecado. Então a pessoa que muda totalmente. A pessoa muda totalmente. Como diz o Sayyidina Ali, alayhi salam, ele fala uma coisa bonita, ele fala: o pior pecado é aquele pecado que se torna o que? Normal para o pecador. O pior pecado é aquele que se torna o que? Normal para o pecador. De tanto que o pecador faz aquele pecado, por mais grande que ele seja, ele se torna o que? O tamanho de um grão de mostarda para ele. Não faz mais o que? A consciência está o que? Intacta. Olha o pecado que ele está fazendo, normal para ele.
Você se acostumou no pecado. Então a pessoa que quer se arrepender, a mudança vem o quê? De dentro dela. Olha, eu quero me arrepender. Essa é a última vez o quê? Que eu faço esse pecado. Essas aqui são o que a gente pode falar, são sinais, condições para o seu arrependimento ser o quê? Sincero. Para o arrependimento da pessoa ser o quê? Sincero. Depois ele cita o quê? Se o pecado for em detrimento de alguma pessoa, o arrependimento terá 4 condições. As 3 citadas atrás, que a gente citou, mais o libertar-se da dívida. Agora a pessoa está com uma dívida, tem que fazer tudo isso, parar de cometer o pecado, arrepender-se do pecado cometido, intencionar não fazer mais esse pecado. E a 4ª qual que é? A pessoa que devolver o direito da pessoa. Agora pegou o dinheiro da pessoa, eu vou me arrepender perante a Deus, tudo bem, e o direito dela? Então a pessoa tem que o quê? Devolver esse direito. Principalmente, irmãos e irmãs, quando a pessoa rouba de alguém. Isso é um baita problema. Por quê? Vai que ela não encontra essa pessoa depois. Por exemplo, roubou. Vamos falar, roubou 10 anos atrás. Quer se arrepender agora, depois de 10 anos. Cadê a pessoa? Às vezes fechou a fábrica, a empresa dessa pessoa, com o golpe que ela deu. Desempregou muitas pessoas. Então é um baita problema isso. Como que ela vai devolver o quê? Esse dinheiro. Por isso que a pessoa tem que pensar o quê? 10.000 vezes antes de fazer qualquer coisa. Palavra que tu vai pronunciar, tu tem que pensar o quê? 10.000 vezes antes de falar. Porque o profeta fala que vai sobre ele: se tu não vai falar o bem, fica em silêncio. Não prejudica ninguém. É melhor para você. Então por isso que a pessoa tem que pensar muito antes de fazer o quê? Qualquer coisa, principalmente o quê? Dívida. Se for um dinheiro ou coisa semelhante, deverá pagá-la. Se for uma injúria, deverá colocar-se nas mãos da pessoa injuriada, ou pedir o seu perdão. Fez injúria, caluniou alguém, falou mal de alguém. Às vezes uma palavra que fala, uma fofoca que fala, divorcia um casal. E aí? Vou me arrepender. Tá, e é isso que tu fez, a situação que tu deixou esse casal. Não, tu vai ir lá e vai falar que está mentindo. Falar para as pessoas que tu mentiu, que tudo que tu falou era calúnia, que não aconteceu nada disso. Isso acontece muito, irmãos e irmãs, principalmente nos dias de hoje. Eu vi a fulana lá em tal coisa, inventa. Ela estava fazendo isso. Ela viu, mas o que aumentou, inventou coisa. Acontece brigas. Um irmão não fala com o outro, a irmã não fala com o outro, por causa do que? De fofocas. Que a maioria das vezes o que não é nem verdade. Então tudo isso que é diferente o arrependimento. Por isso que o arrependimento entre o servo e o Senhor é muito mais fácil. Com as pessoas fica o que? Mais difícil. Agora tudo que tu fez com essa calúnia, a pessoa fala: eu não quero te perdoar. O nosso nosso prestar de contas é no dia do juízo final. E aí, o que tu vai fazer? Ela não tem brincadeira. Daí a recompensa que tu dá para ela, ou pega os pecados dela, ela não tem dinheiro para pagar mais. Imagina se ela fala para ti: olha, tu me injustiçou, prestar de contas entre eu e você é Deus que vai resolver. E aí? Baita problema. Você meteu agora o que? Não baita problema. Como diz o Omar, um dia ele estava andando e pisou no pé de uma pessoa que estava dormindo na mesquita. E a pessoa que se levantou começou a xingar ele. Aí ele fala, as pessoas ali, imagina o califa, não era qualquer pessoa, o líder dos muçulmanos, falou: Omar, está vendo o que ele está falando? Ele falou: se não fosse o dia do juízo final, eu responderia para ele. Eu sei responder, mas o dia do juízo final, o que? Me impediu de responder para ele. Temor, temência. Então imagina a pessoa, aquela que injustiça as outras pessoas. O pior, como o profeta fala para os companheiros: você sabe quem é o muflis? Eles falam muflis para nós, na nossa língua, é aquela pessoa falida, faliu, aquela pessoa que está sem dinheiro.
O profeta não. O mufdes é aquela pessoa que faz o que Deus ordenou, os mandamentos, cumpre com a oração, cumpre com o zaká, cumpre com o jejum. Mas qual que é o problema? Depois de cumprir com todos os mandamentos, bate nesse, calúnia aquele, fala mal desse, faz fofoca daquele. Chega naquele dia sem nenhuma recompensa. Esse é o falido. Não é aquele que perdeu o dinheiro. Essa pessoa faz todos os mandamentos. Tu vê ele, está na mesquita, cumprindo com a oração. No mês do Ramadã está jejuando. Mas ele acaba com toda essa adoração, com toda essa recompensa, o quê? Falando mal das pessoas, batendo nessa, roubando dessa, mentindo sobre aquela. Dessa forma ele vive. Então, o muçulmano, o crente sincero, ele se afasta o quê? Desses pecados e principalmente o quê? De injustiçar alguém, porque Deus o Altíssimo proibiu a injustiça e também não gosta da injustiça. Agora, se no Islã ensina pra gente que até se uma pessoa não é muçulmana, tu injustiçar ela e ela pedir contra ti, Deus aceita a súplica dela. Não pode injustiçar ninguém. Porque tem algumas pessoas, infelizmente, alguns desinformados, desorientados, falam que não é muçulmano. Tem esse pensamento errado. Esse aqui é o pensamento, é o que Deus Altíssimo revelou no Corão, é o que o profeta falou. Pelo contrário, Deus Altíssimo fala que a gente deve ser o quê? Justo com todas as pessoas. Não tem muçulmano e não muçulmano. A verdade é uma. O certo é certo com muçulmano e não muçulmano. O errado é errado com muçulmano ou não muçulmano. Não tem, não é muçulmano, eu posso fazer o que eu quero. Isso aqui não é Islã. Isso aí não é um conceito islâmico. Então essas são o que, irmãos e irmãs, alguns sinais, a gente pode falar algumas condições. Aí depois ele fala o seu perdão. Se for uma calúnia, deverá desmenti-la e deverá arrepender-se de todos os pecados. Se arrepender de uma parte deles, o seu arrependimento será aceito pelo que ele se arrependeu. Agora tem vários pecados, se arrependeu só desses pecados, só será aceito nesses pecados. De uma parte deles, o seu arrependimento será aceito pelo que ele se arrependeu, e ficará devendo arrependimento pelo resto. Há muitos exemplos no Corão e na Sunna, no acordo ao consenso dos sábios, quanto à necessidade do arrependimento. São vários versículos, tanto no Corão como na Sunna, falando sobre o arrependimento. Agora, um versículo do Corão, no 24:31, no Corão, 24:31, Deus Altíssimo fala, quem gostaria de ler? Desculpa. 24, lê para mim, Jairo, por favor. 24:31. E no dia da ressurreição, ante vosso Senhor, disputareis. 24:31, capítulo 24, versículo 31. Ele é grande. Acho que é o que? Essa parte da Dê no final dele, por favor. Final do versículo. E voltai. Ó crentes, voltai-vos todos arrependidos a Deus, a fim que vos salveis. Obrigado, Jânio. Então aqui Deus Altíssimo que ordena, ó crentes,
voltai-vos todos arrependidos a Deus, a fim de que vos salveis. Então a pessoa deve o quê? Pedir perdão, em seguida se arrepender para Deus Altíssimo, que aqui está o que? A salvação. São vários os versículos. Depois também Deus fala 11:3, implorai o perdão de vosso Senhor e voltai-vos a Ele arrependidos. Devemos que voltar arrependidos para Deus Altíssimo que perdoar nossos pecados. Depois ele fala no 66:8, ó crentes, voltai sinceramente arrependidos a Deus. Sinceramente, seja de verdade, com sinceridade a Deus o Altíssimo. Aqui o que a gente entende desse versículo, que é o último que ele cita também, o autor? Ó crentes, falando com as pessoas que creram na mensagem, voltai sinceramente arrependidos a Deus. Tem várias explicações do que para esse versículo, várias explicações para esse versículo. Uma delas que é a Tauba Nasuh ou a Nasuha, das duas formas dá para falar, é aquela que é aquele arrependimento sincero, verdadeiro, como foi o que é traduzido aqui, que é primeiro o que é das opiniões, sincero, verdadeiro. Essa opinião que é do Qatada Sadusi, nasceu em 61 e morreu em 118, um grande sábio. Ele tem o que? Essa explicação sobre esse versículo. Depois tem a explicação do Al-Hassan Al-Basri, que nasceu em 21 e morreu em 110, um grande sábio também. Ele fala uma coisa bonita, ele fala sobre esse versículo: ó crentes, voltai sinceramente arrependidos a Deus. Olha o que ele fala. Ele fala: o arrependimento sincero, o arrependimento verdadeiro é você odiar aquele pecado que você gostava. Você o quê? Odiar aquele pecado que você gostava de fazer, aquele pecado que você tinha orgulho de fazer, aquele pecado que você se sentia bem quando fazia, e pedir perdão dele, ou seja, pedir perdão por aquele pecado que você o que fazia, e toda hora que você se lembrar dele, você o que? Pede perdão. Esse é o que? O pecado, o arrependimento sincero. Ou seja, toda hora que eu me lembro daquilo que eu fazia, eu peço perdão a Deus. E também eu odeio aquele pecado. Isso é uma das explicações desse versículo. Outra explicação, que é a pessoa que é não ter confiança plena que foi o que? Perdoado aquele pecado. Ela fica sempre o que? Com medo. Isso mostra a devoção da pessoa, a sinceridade. A pessoa, quando é sincera, sempre tem o que? Um temor. Que Deus me perdoe. Errei muito na minha vida. Sempre está o que? Preocupado. Não é igual aquela pessoa, quando tu fala com ela, Deus é perdoador. Faz pecado, fala com ela, ô fulano, teme a Deus. Isso é pecado que você está fazendo. Deus é perdoador. Sim, é perdoador, está correto. Mas dessa forma, dessa negligência da sua parte, ou seja, o pecado não significa nada para essa pessoa. Então, o temente, o crente, ele fica sempre o que? Com medo de não ter sido aceito o que? O arrependimento dele. Porque ele só vai saber se o arrependimento foi aceito quando, na verdade, no dia do juízo final. Ele vai saber se esse arrependimento foi aceito ou não. Mas a gente citou o que? Sinais, condições. Mas tem como a gente afirmar o que? 100%? Não temos. Isso depende o que? Da intenção da pessoa, o que está no coração da pessoa. Isso a gente não tem conhecimento. Só Deus Altíssimo sabe o que está no coração da pessoa. Qual que é a sinceridade que essa pessoa tem dentro do coração. E o quarto, são várias as explicações, eu coloquei aqui só 4. São várias, tem mais do que 7, 8 explicações. Essas são todas parecidas. Uma é parecida com a outra. O quarto é um dito profético, o profeta Muhammad, explicando esse versículo. O profeta Muhammad fala que passa sobre ele o quê? Que a pessoa se arrependa desse pecado
e nunca mais volte a fazer ele. Isso aí foi narrado pelo Omar. Só o Omar escutou de quem? Do profeta. Ou seja, essa é a opinião do profeta de Deus que fala sobre ele. Ou seja, o que é o arrependimento sincero, o profeta de Deus? É você pedir perdão, se arrepender desse pecado e nunca mais voltar a fazer ele. Isso sim é sincero. A pessoa agora quando fala, até a gente agora no dia a dia, tu tem uma pessoa lá, teu amigo, que era o que? Um bêbado. Sempre o que? Tomando bebida, viciado, fazendo fiasco nas ruas, tudo. Aí ele chega para ti, teu amigo, e ele fala, olha, sabe, eu nunca mais vou beber. Cansei já dessa vida, de passar, de fazer fiasco, me desonrar na frente das pessoas, eu nunca mais vou beber. O que? Ele para totalmente. Até tu quando olha, tu fala para outros, sabe aquela pessoa lá, aquela pessoa nunca mais botou uma gota de bebida na boca dela. É uma pessoa verdadeira, cumpriu com aquilo que falou. Isso é o que? Perante nós, perante os seres humanos, a gente fala que aquela pessoa é o que? Verdadeira. Imagina perante a Deus Altíssimo, quando a gente larga as coisas, os pecados, por causa de Deus Altíssimo. Como que Deus Altíssimo que não vai aceitar? O misericordioso, o perdoador, o clemente, aceita do servo, mas tem que ser o que? Com sinceridade. Não adianta a pessoa querer dar risada dela mesma. Ah, eu vou me arrepender. Vai passando os dias, mas eu vou me arrepender. O arrependimento sincero é aquele que a pessoa fala o quê? Agora eu vou me arrepender. Não vou deixar para amanhã, agora. Eu não rezo, grande pecado que estou cometendo. Vou começar a rezar desde agora. Não vou esperar o amanhã. Será que eu vou alcançar o amanhã? Não tenho certeza. Então, agora, o presente, isso que importa. Esse momento, o presente. Então, eu vou começar o quê? A orar desde agora. Então, são vários, irmãos e irmãs, o quê? Os versículos falando o quê? Sobre o arrependimento. O profeta fala também no dito do Abdullah, relatou que o profeta que passou sobre ele disse: o Deus Todo-Poderoso aceitará o arrependimento do seu servo se este não se encontrar nos últimos alentos da sua vida. Ou seja, Deus o que aceita o arrependimento da pessoa. Se não encontrar o que? No leito da morte da pessoa. Mas antes disso o que? A pessoa será o que? Aceita o arrependimento. Chegou a morte, não tem mais o que fazer. Mas antes da pessoa que se arrepender, se pedir perdão, será o que? Aceito da pessoa. Também o profeta fala, aquela pessoa que se arrependeu de um pecado, é a mesma coisa que ela não fez aquele pecado. Olha a misericórdia de Deus. Pessoa que se arrepende com sinceridade, é a mesma coisa que não cometeu aquele pecado. Ou seja, Deus Altíssimo que apaga aquele pecado. Então agora a gente vai, para não prolongar, a história é bem pequena, mas tem o que? Vários benefícios. Foi narrado pelo Abu Sa'id al-Khudri, que Deus seja satisfeito com ele, relatou que o profeta que passou sobre ele disse, isso aí na página 64, que é o dito 20, o 20º dito profético. O profeta que passou sobre ele disse: há muito tempo houve um homem que tinha assassinado 99 pessoas. Há muito tempo. Falam que é uma das pessoas do povo de Israel. Era um assassino. Assassinou 99 pessoas injustamente. 99 pessoas. Olha o grande pecado. A página está de 64. Embaixo o número aí, 64. Tem árabe e tem português, né? 64. Não tem problema, vou ler bem devagar para todo mundo entender. Então, o profeta relata que há muito tempo, isso aqui é uma lição que o profeta que passou sobre ele, o que está nos falando. Tem o que? Benefícios para nós.
Por isso que o profeta o quê? Conta essas histórias para nós, essas narrativas. Em árabe. Não está em árabe, está aqui, ó, página 64, está em português. Tem árabe. Essa página 64, então de vocês está diferente. Será que a edição é diferente? Deixa eu ver. Daí pode ser a edição que trocaram. 64, aqui é 66. Tá, o número 20, ó. O dito 20 tá aqui. 62 na edição de vocês. A minha é antiga. A minha tá 64. 62. Essa minha edição aqui é bem antiga. Acho que é a primeira. Então o profeta que passou sobre ele narrava essas narrativas para a gente, para beneficiar a nação. Tem lições nessas histórias que aconteceram o quê? Com povos anteriores a nós. Então o profeta fala: há muito tempo houve um homem que tinha assassinado 99 pessoas. Esse homem buscou o mais sábio entre os habitantes da terra e lhe indicaram um monge. Ao encontrar-se com este último, relatou que havia matado 99 almas e lhe perguntou se podia arrepender-se. O monge lhe respondeu que não. Olha, tu matou 99 pessoas injustamente e quer perdão. Monge, para vocês entenderem, Labed, Nesek, é aquela pessoa que vive na adoração a Deus. Às vezes eles faziam o quê? Um templo pequeno para eles e ficavam ali adorando a Deus 24 horas. Se afastavam das pessoas, queriam só o quê? A derradeira vida. O monge, seja um adorador a Deus Altíssimo. Quando ele chegou, essa pessoa: olha, eu matei 99 pessoas, tem como eu me arrepender? Falou: 99 pessoas matou e quer se arrepender ainda? Falou: não tem arrependimento para ti. Respondeu: não. O homem então o matou, elevando para 100 o número das suas vítimas. Matou o cara ainda. Falou: não tem, está tudo perdido. Completou o quê? 100. 100 pessoas, imagina. Injustamente. E quer o quê? Ele quer o arrependimento. Quer pedir perdão para Deus Altíssimo. Outra vez procurou o mais sábio entre os habitantes da terra e lhe indicaram. Ao encontrar-se com aquele sábio, relatou-lhe que havia matado 100 pessoas e lhe perguntou se poderia arrepender-se. O sábio respondeu: sim. E quem será aquele que irá impedir o teu arrependimento? Aqui é diferença. Aqui tem uma grande diferença entre o sábio e o adorador. Não tem comparação. O sábio na religião é elevado, exaltado. Mesmo a pessoa que é adoradora, crente, temente a Deus, não chega no nível do sábio, da sabedoria. Aquela pessoa falou que não para ele porque não tinha conhecimento. Mas quando perguntou para um sábio de verdade, o que ele falou? E quem que vai te impedir de se arrepender? Tem alguma coisa que impede o servo de se arrepender? Como diz o profeta que passa sobre ele, que Deus disse que se um servo fala para o outro: olha esse aí, Deus nunca que vai perdoar. Ou seja, uma pessoa falou no tempo do profeta o quê? Esse aí é um pecador, esse aí Deus nunca vai perdoar. Deus fala para o profeta, fala para ele, avisa ele que eu perdoei os pecados daquele. Quem é ele para jurar no meu nome que eu nunca vou perdoar uma pessoa? E eliminei as ações dele, invalidei as ações dele. Quem é tu para falar essa pessoa é para o fogo, essa pessoa é pecadora, essa pessoa nunca vai pedir perdão para Deus, essa pessoa nunca vai se arrepender? Quem é tu? Tu é o Senhor para falar isso? Então o profeta fala esse dito para a gente temer a Deus. E tem outro dito também que o profeta fala: e aquele que fala para o irmão dele incrédulo, fala para o irmão muçulmano que é um descrente, tu é um incrédulo,
se aquilo não for verdade, a incredulidade vai alcançar ele. Olha como a gente fala, como é grave a pessoa pronunciar o que para o irmão? O incrédulo, o descrente. Se isso não for verdade, a descrença, a incredulidade voltará para aquela pessoa que falar isso. Por isso que no Islã a gente fala: quem julga é somente a Deus Altíssimo. Nós, sunitas, não falamos que ninguém está no paraíso e ninguém está no fogo. Só Deus tem esse conhecimento. Por mais que sejam os pecados dessa pessoa, não falamos. Deus pode perdoar ela. Isso aí o que? É com Deus. Se Ele quiser perdoar elas, Ele pode perdoar. Se Ele quiser punir elas, não está punindo a não ser com a sua justiça. Mas é só Deus que sabe. Então não podemos o que? Falar: olha, não tem perdão, não tem arrependimento. Deus deixou essa porta o que é aberta. E só quem fecha ela é Deus Altíssimo, não é o ser humano. Então toda pessoa, por mais que sejam os pecados dela grandes, Deus pode perdoar ela. Deus fala no dito sagrado, fala: filho de Adão, o filho de Adão, por mais que os pecados de vocês alcançam o que? Encham os 7 céus e a terra e o que há em ambos. Imagina tudo isso de pecado. Se vocês me pedirem o que? O perdão, eu perdoarei vocês com perdão que é acima de tudo isso, que é maior do que tudo isso. Imagina, olha a misericórdia, a clemência de Deus para conosco. Se a gente tiver pecado que é do tamanho dos 7 céus, enchendo eles, da terra e o que há em ambos de pecados, e a gente pedir para Deus sinceramente o arrependimento, Deus o Altíssimo que perdoa a pessoa. Não está falando o que com perdoador? Deus Altíssimo. Só precisa o que? De sinceridade. Quando a pessoa vai pedir o que? Perdão. Sempre bota na sua cabeça, irmão, ou servo de Deus, que o perdão de Deus é maior que seu pecado. Que a misericórdia de Deus é maior do que todos os seus delitos. Abrange todas as coisas. A misericórdia de Deus abrange todas as coisas. Mas o que é preciso? Sinceridade no coração. É a pessoa que querer se arrepender. Então ele falou para ele: olha, tem perdão para você, mas olha o conselho. Olha o conselho do sábio que ele vai falar: dirige-te para tal e tal terra, onde há gente que adora a Deus, o Altíssimo, e adora tu a Deus com eles, e não voltes à tua terra, porque é a terra do mal. O que ele entendeu? Esse sábio, ele sabe que a companhia que ele está, que as pessoas que estão em volta dele, não vão permitir ele o que? Se arrepender sinceramente. Vai ser difícil para eles, para ele. Então o que ele falou? Tem perdão, mas você tem que se afastar desse lugar que você vive, dessa terra que você vive. Por quê? Porque nessa terra vão te incentivar o mal. São pessoas o que? Desonestas, são descrentes, são pessoas que não adoram a Deus, o Altíssimo. Deus te abençoe, obrigado. Entenderam? Então olha o conselho. Até o profeta ele fala, que eu passo sobre ele: e se for você escolher por companheiro alguém, escolha o crente. Olha o exemplo que o profeta dá para a gente. Olha a sabedoria. Ô servo de Deus, se você quer escolher alguém para amigo íntimo, um amigo que é próximo para você, escolha o crente. O crente às vezes é melhor do que a própria ação, melhor do que a boa ação. Por quê? Porque ele vai te incentivar a fazer a boa ação. Quando tu anda com uma pessoa crente, temente a Deus, vai te lembrar de Deus, a primeira coisa. Vai falar de Deus na sua frente.
vai fazer boas ações na sua frente, vai servir como incentivo para você fazer as boas ações. Tem pessoas que a gente só de olhar, a gente o que? Lembra de Deus. Como diziam algumas pessoas, em algumas narrativas fala, quando a gente vê o Muhammad bin Sirin, a gente fala Allahu Akbar. Deus é o maior por ter criado um servo como esse, temente como esse, piedoso como esse, todo mundo respeita. Te lembra de Deus quando ela fala palavras, sermões que vão beneficiar você. Não vai falar para você bobagem, não vai falar mal dos outros. Se tu pedir um conselho, vai te dar um conselho que é sincero. Não quer te prejudicar, não quer o seu mal, quer te levar o que? Para o caminho certo, para a senda reta. Então ele viu essas pessoas que ele está por volta dele, não são pessoas o que? Confiáveis. São pessoas do mal, são pessoas do mundo. Então se afasta delas. O homem se dirigiu ao local indicado. Ele indicou um local para ele, sabe? Vai naquela terra que lá as pessoas adoram a Deus. Lá você vai encontrar crentes, vai encontrar pessoas que vão ajudar você o quê? A praticar a sua fé. Pessoa sozinha para praticar a fé é difícil. No meio de desviados, de idólatras, de politeístas, é difícil a pessoa o quê? Praticar a fé dela. Então o quê? Deixa essa terra e vai para aquela terra aonde tem os crentes. O homem se dirigiu ao local indicado, mas na metade do caminho sobreveio-lhe a morte. Chegou a ele o que? A morte. Ele andando no caminho o que? Chegou a ele o anjo da morte. Os anjos da misericórdia e os do tormento disputaram o seu caso. Chegou os anjos da misericórdia para levar ele para o paraíso e os anjos do tormento para levar ele o que? Para o castigo. Começaram a disputar entre eles. Esse queria levar com ele, queria levar ele com eles, e esses também. Teve o que? Uma disputa. Então os anjos da misericórdia alegaram: ele vinha arrependido e com o coração dirigido para Deus o Altíssimo. O argumento dos anjos para levar ele com eles, ele vinha se arrepender, ele está contrito, está arrependido do pecado que ele cometeu. E os anjos do tormento disseram: nunca fez uma boa obra. Foi então que a cercou deles outro anjo, com a imagem de um humano, veio como um ser humano, julgar entre eles. Ou seja, Deus o que enviou esse outro anjo para julgar entre eles. Então ele fala, esse anjo, a quem elegeram como árbitro entre duas partes. Este disse: mede a distância entre as duas terras. Aqui estiver mais perto de onde se encontrava este homem, será dele. Ou seja, vamos medir. Se está mais perto dele chegar ao lugar que ele quer se arrepender, ele vai o quê? Com os anjos da misericórdia. E se estiver mais perto do lugar que ele saiu, ou seja, do sábio, ele vai com os anjos do tormento. Então eles mediram, constataram este homem, uma vez medida a distância, constataram que se encontrava mais perto da terra que buscava. Assim ele foi levado pelos anjos da misericórdia. Esse dito foi narrado o quê? Pelo Bukhari e o Muslim, ou seja, é autêntico. Aqui o que a gente entende, irmãos e irmãs? Essa distância aqui, ele estava mais perto do lugar que ele queria o quê? Se arrepender. Mas tem uma sabedoria atrás dessa frase, que é o quê? Quando você dá um passo para Deus o Altíssimo, Ele facilita para ti o que? O caminho. Tu só precisa dar o primeiro passo, que depois Deus o Altíssimo que facilita. O importante é o primeiro passo. É o passo que a gente pode chamar o quê? Do arrependimento. O primeiro passo. Quero me arrepender. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve dar. Depois Deus Altíssimo que facilita para a pessoa. Ou seja, a pessoa foi o quê? Perdoada.
Porque o quê? Pediu perdão com sinceridade. Voltou para Deus com sinceridade. Irmãos e irmãs, nenhum pecado é maior que a misericórdia de Deus. Nenhum pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Temos que ter sinceridade em todas as ações, não só no arrependimento, nas nossas ações, dia a dia, que a gente pratica no nosso dia a dia. Devemos fazer o que? Com sinceridade. Nosso jejum, a nossa oração, tratar bem as pessoas com sinceridade, não esperando recompensa, não esperando agradecimento, e sim com sinceridade a pessoa fazer as coisas. Então são vários os benefícios, principalmente desse dito, o profeta, o que passou sobre ele, fala. Tem também aqui um dito sagrado que Deus Altíssimo fala, que fala: os humanos, os gênios e eu estamos em uma grande divergência. Eu os criei e eles adoram a outros. Deus fala: eu criei eles e eles adoram a quem? A outros. Adoram estátuas, santos, pessoas, profetas, adoram a outros. Eu lhe dou o sustento e eles agradecem a outros. Deus Altíssimo que concede o que? O sustento. Olha o quão bonito esse dito. Deus concede o que? O sustento. E o ser humano agradece a quem? A outros. Achando que o sustento vem o que? Desses servos. Então Deus fala: eu envio o bem aos meus servos, e o que me chega deles é a sua maldade. Deus Altíssimo que envia profetas, revela a palavra dele, é bondoso com a gente, é clemente com a gente. E o que a gente retribui? Com a maldade, desobedecendo os mandamentos, desobedecendo as ordens que Deus Altíssimo que ordenou. Às vezes o que? Renegando os profetas, matando os profetas, como fazia o povo de Israel, matava os profetas. Deus abriu o mar para o povo de Israel, para salvar eles, logo depois que eles fizeram adorar o bezerro. Olha o ser humano como é renegador. E Deus Altíssimo que é clemente, misericordioso, não castiga o que? O ser humano, sempre dá o que? Chances para ele o que? Voltar arrependido, pedir perdão daquele pecado que ele cometeu. Eu lhes dou o meu afeto através da minha misericórdia, sendo que eu não preciso deles. Isso que é misericórdia, isso que é bondade de verdade. Tu ajudar, tu dar amor, mesmo que tu não precisando. Deus Altíssimo precisa da gente? Precisa. Mas pela grande misericórdia dele, pela plena misericórdia dele, o que? Ele é clemente, é misericordioso com a gente, mesmo não precisando. Até a gente, nós seres humanos, quando tu faz o que? Um bem, e tu não precisa daquela pessoa, o que está no seu coração é o que? Ajudar aquela pessoa. Tu não precisa de nada dela. Essa obra o que? É elevada, é sincera, e tu não tem nem o que? Tu não precisa da recompensa dela, tu não precisa do agradecimento dela, não vai te fazer em nada, não vai te aumentar em nada, mas tu faz aquilo que? Para agradar a Deus. Tu faz aquilo com sinceridade, porque Deus Altíssimo que ordenou a gente fazer as boas ações. Só o que vai restar para você depois dessa vida é as boas ações, nada mais, e sim as boas ações. Depois o que ele fala? Aqueles que recordam de mim, eu os amo, eu os amo. Aqueles que recordam, pessoa que sempre está recordando de Deus. O que é recordação? Não é a pessoa só falou o que? Subhanallah, alhamdulillah. Faz parte da recordação. Orando, você está recordando a Deus. Jejuando, você está recordando a Deus. Fazendo o bem, você está recordando a Deus. Trazendo sustento para a família, você está recordando a Deus. Ou seja, quem recorda a Deus frequentemente, qual que é o resultado? Qual que é o benefício? Deus fala o quê?
Eu amo essas pessoas. Eu amo essas pessoas. E aqueles que me desobedecem, eu não os faço desesperar da minha misericórdia. Deus Altíssimo Clemente. O servo que desobedece o Senhor. O Senhor o que tira o sustento dele? Não tira. Ainda o que envia pessoas para guiar ele, para aconselhar ele, para ele deixar esse pecado, para mostrar a verdade para ele, mesmo ele sendo o que às vezes idólatra, politeísta, adorando o outro com Deus, ele envia o que? Pessoas, revela para ele o que dá para ele sinais, para ele o que? Ser orientado. Não o castiga. Sempre o que? Tem um dito que fala: se o meu servo vem até mim andando, eu vou até ele correndo ou depressa. Claro que isso é uma metáfora, não é literalmente falando isso. O que Deus quer falar aqui? Aquela pessoa que vai até ele o que? Caminhando devagar. Como eu falei para vocês, o primeiro passo, esse que importa. Isso que importa, ou seja, o passo o que? Do arrependimento. O passo da mudança, a gente pode falar. Aquele passo que a pessoa dá o que? A caminho de Deus. Deus fala o que vai até ele, o que? Correndo, depressa. Ou seja, para perdoar os pecados. Ou seja, quando você dá o passo, como ele deu essa pessoa? Ele deu o primeiro passo. Deus Altíssimo que perdoa os pecados das pessoas. Olha a misericórdia. Não esperou ele fazer o que? As boas ações, ser um grande servo, ser temente. Levou ele. Isso é uma sabedoria dessa história. Levou ele no mesmo momento, sem ele praticar o que é o bem, mostrando para a gente que o que importa é o que está no coração, a sinceridade. Mesmo que tu não vai praticar, não conseguiu praticar o que? As boas ações, morreu antes, mas tu vinha com o coração o que? Contrito. Tu vinha com o coração arrependido. Tu queria o que? O meu caminho. Então, se tu vai até Deus devagar ou caminhando, Deus vem com o perdão dele o que? Na mesma hora que você o que? Começou a andar até ele. Essa que é a metáfora. É que Deus vai vir correndo atrás de você. Entendeu? Vem com perdão o Altíssimo. Isso é quando o servo o que? Vem com a sinceridade. Vem o que? Olha, eu vou parar de fazer esse pecado. Vou me livrar desse vício. Eu quero o que? O caminho de Deus. Eu quero seguir a palavra de Deus. Eu quero seguir os ensinamentos dos profetas. Depois, se arrependem, eu os amo. E se persistem no pecado, eu sou o terapeuta. Deus Altíssimo. Eu sou terapeuta para ele, para essa pessoa. Se ele o que? Persiste no pecado, quer ficar pecando, Deus larga ele. Vai ainda mandar o que? Pessoas. Vai facilitar para ele o que? Crer. Porque Deus Altíssimo quer que a gente o que? Crê nele. Que a gente seja o que? Salvo. Mas o ser humano o que? Tem o livre-arbítrio dele. Ele que escolhe. Deus mostrou com clareza o caminho correto e mostrou com clareza o caminho errado. Tu escolhe qual caminho você quer. O caminho certo é o caminho dos profetas de Deus. O caminho errado é o caminho que Deus o que? Mostrou para a gente, que é o caminho dos politeístas, dos idólatras, do Satanás. Esse é o caminho errado. Esse a gente o que? Não segue. Seguimos o caminho que Deus deu, o que revelou para os profetas. Isso é sinceridade. Pessoa que quer ser salva, segue a palavra de Deus. Segue aquilo que Deus o Altíssimo que revelou para os profetas. Quem se aproximar de mim, não eu lhes coloco à prova com as calamidades, para purificá-los dos seus pecados e defeitos. As calamidades que acontecem com a gente na vida da gente, as adversidades, as dificuldades, é para quê? Para te purificar, para te elevar no paraíso. Os profetas sofreram mais que qualquer pessoa, mas quem são os mais amados perante a Deus? Os profetas.
eles foram os que mais sofreram. Tudo aquilo para elevar eles, tudo aquilo para purificá-los. E também a gente entende que essa vida é a verdadeira vida. Por isso que o crente sofre nela, está em teste. Se fosse então, se Deus me ama, eu não preciso sofrer. Porque os profetas sofreram para serem exemplos para nós. Agora, o que a gente passa da adversidade comparando com o que Jesus passou, que é passou sobre ele, com o que o profeta Muhammad passou, com o que o profeta Moisés passou? O que é? Não é nada. Eram perseguidos todos os dias. Todos os dias os renegadores, os incrédulos atrás deles, renegando eles, querendo matar eles. E a gente às vezes tem uma adversidade, algum problema financeiro, fizemos uma bola de neve, não tem problema maior que o meu. Às vezes o vizinho dele não tem comida faz 10 dias. Ele com esse problema financeiro agora que chegou até ele, não vê nem quem está ao lado dele. Um vizinho que tem um problema muito maior do que ele. O ser humano faz cada problema uma bola de neve. Por isso que a gente tem que sempre refletir. As adversidades são para elevar a gente e para purificar a gente dos nossos pecados. Depois, quem se aproximar de mim arrependido, eu vou até ele desde longe, como a gente já explicou. E aquele que me renega, eu o chamo dizendo: aonde vais? Acaso tens outro Senhor como eu? Ô servo, está perdido, está desviado. Tu tem outro Senhor além de mim? Olha a misericórdia, olha a clemência. Deus sempre facilita para o servo crer. E a gente vê isso. Às vezes a gente quando vai divulgar, vamos com uma intenção, vamos divulgar, do nada muda os planos, a gente vai para outro lugar divulgar. O carro estragou, não sei o que, paramos em tal lugar. Tem um propósito, tem uma pessoa que tem que escutar a palavra de Deus. Deus Altíssimo quer que tu chegue até aquela pessoa. Tu foi com a intenção de pregar em outro lugar, foi pregar nesse lugar, que tu não tinha nem ideia. Ou quando tu vai pregar, tu encontra outra pessoa que estava lá passeando. Vou lá visitar um amigo meu. Tu está visitando para pregar para esse cara, para essa pessoa. Quando ele chega lá, está o outro amigo. Deus Altíssimo facilita. Só o problema é que o ser humano não entende os propósitos. Nada nessa vida é em vão, irmãos e irmãs. Tudo acontece por uma sabedoria de Deus. Quantas pessoas tem lá fora? Milhares. Quantas pessoas Deus Altíssimo escolheu para ficar aqui? Entenderam? É uma escolha, não é você, eu quero vir para a mesquita. Não é assim. Deus tem que guiar a pessoa. Agora, quando tu não dá em caridade, tendo dinheiro, tu acha que é por falta de dinheiro? Não é por falta de dinheiro. Será que Deus aceita a sua caridade? Essa que é a pergunta. Às vezes tem gente que não tem nada de dinheiro, mas sempre está doando no caminho de Deus, pouco que tem. E gente que tem muito dinheiro não consegue doar R$1. É porque ela não quer? Porque Deus não aceita a caridade dessa pessoa. Entenderam? Então tudo é misericórdia de Deus. Se eu estou aqui, é porque Deus Altíssimo me guiou. Se Ele não tivesse me guiado, eu seria um dos desviados. Todo agradecimento é para Deus. Toda dádiva vem de Deus. Depois, a boa ação eu recompenso com 10 boas ações ou mais. A má ação é computada como uma só e perdoo. Deus fala: cada ação que vocês fizerem, eu recompenso 10 vezes a mais, ou mais que isso. E cada pecado que você fizer, eu anoto como se fosse um pecado só e perdoo também. Se você se arrepender, eu perdoo. Olha a misericórdia de Deus. Nas boas ações, muita recompensa. Pegou, ele anota só seu pecado. E ainda perdoa se a pessoa
pedir perdão. Juro pela minha majestade e pela minha honra, se pedirem perdão, eu concederei. Deus jurou pela majestade dele e pela honra dele, que se o seu servo se arrepender e pedir perdão sinceramente, ele perdoa. Aqui a gente está falando que de Deus Altíssimo. Não é o patrão que a gente trabalha. Agora você atrasa 1, 2, 3 vezes, tchau. Algumas pessoas te demitem da primeira vez. Chegou atrasado no trabalho, primeira vez. Quantas vezes a gente faz isso no dia a dia? Atrasa a oração, quantas vezes? Se atrasamos hoje 1 hora a oração. Hoje eu perdi a oração. Todos os dias. E todos os dias tu encontra o que? A porta aberta, não precisa nem bater, só entrar. Todos os dias. Todos os dias, pecado, pecado. No fim do dia, sustento chega. Deus exalta a pessoa, abençoa a pessoa. Ou seja, não é que nem um ser humano. Se a gente erra com um ser humano, Deus o livre. Rancor. Sempre vai te lembrar daquilo que tu fez. Deus Altíssimo que perdoa. Como o profeta fala, aquela pessoa que fez o pecado, cometeu o pecado e se arrependeu desse pecado, é a mesma coisa que não há pecado. Para vocês verem a misericórdia de Deus. E aquela pessoa que perdoa as pessoas, também Deus vai perdoar elas. Essas pessoas que perdoam as pessoas, ou seja, foram injustiçadas, e perdoam as pessoas o que? Para agradar a Deus. Que o Islã ensina a pessoa o que? A perdoar. Perdoar as injustiças. O Islã ensina o que é perdoar. E qual que é a recompensa disso? Deus vai te perdoar, vai te exaltar. Então, irmãos e irmãs, não há pecado que não é o que? Perdoado. Resumindo toda a aula, não há pecado que não é perdoado com arrependimento sincero. Se a pessoa se arrependeu sinceramente, de verdade, Deus Altíssimo perdoa todos os pecados. Então devemos o que? Sempre pedir perdão. O profeta que passou sobre ele pedia perdão por dia, 100, em outras narrativas falam 70 vezes por dia. E a gente sabe que Deus Altíssimo perdoa os pecados deles anteriores e os posteriores, dos profetas. E mesmo assim ele pedia perdão. O que? Mostrando a devoção que ele tinha, a temência, a piedade. Imagina a gente. Imagina a gente quantas vezes temos que pedir o que? Perdão. Temos que acostumar as nossas línguas, o nosso coração que a sempre pedir perdão, a se arrepender do pecado que a gente sabe que cometeu, o pecado que a gente não sabe que cometeu. A gente não sabe que cometeu. Às vezes uma palavra que tu fala para um irmão deixa ele o que? Desmotivado. Às vezes tu é aqui agressivo, áspero, quando fala com a pessoa, deixa a pessoa o que? Sem jeito. Todos esses pecados tu que às vezes não nota, pelo seu jeito, a sua natureza de ser. O meu jeito é assim, tem que mudar. Vai falar com ele gritando, te responde. Não sei o que, te dando patada. Esses pecados, será que tu pensou? É isso que eu faço toda hora. Eu sou o que? Sempre pedindo o que? Perdão. Tentando o que? Melhorar. Todos os dias. Olha, eu sou meio áspero mesmo com as pessoas. Não sou simpático. Vou mudar isso. Ou pedir para Deus o que? O perdão. Ou pedir para Deus forças para mim o que? Mudar esse hábito que eu tenho, esse jeito errante que eu tenho, para Deus o que? Facilitar para mim a mudança. Então a pessoa o que? O importante é a pessoa pedir o que? Perdão e se arrepender sinceramente. Que Deus o Altíssimo perdoa todos os pecados, por mais grande que seja. Se a pessoa pedir com sinceridade, o perdão de Deus Altíssimo é maior que todo pecado. Que Deus firme nossos corações na fé e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e tenha misericórdia da gente e guie todas as pessoas à senda reta, e firme nossos corações na senda reta, e faça de nós servos tementes, e facilite para nós as boas ações, e aceita de nós as boas ações, e facilite para nós a busca do conhecimento,
e aceita de nós esse conhecimento adquirido e faça da gente praticantes desse conhecimento adquirido e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até, inshallah, a próxima aula.